As florestas são chamadas de pulmões e sistema de suporte de vida na Terra. Por quê? As árvores das florestas absorvem dióxido de carbono, que pode ser prejudicial para nós. Elas também emitem oxigênio, um componente essencial no ar que respiramos. Além disso, cerca de 80% de todas as plantas e animais terrestres vivem em florestas. Sem as florestas, nós não conseguiríamos sobreviver. Mas as nações ficaram furiosas e veio seu próprio furor, e o tempo designado para os mortos serem julgados, e para dar recompensa aos teus escravos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Olá, aqui é o Adriano de Noronha do canal Publicador e hoje eu vou estar falando com vocês sobre Ramapo. Eu não vou entrar na questão legal, né? Porque eles obtiveram permissão para construir, né? Mas eu vou falar sobre a questão moral envolvendo esse projeto. Porque, como vocês viram aí no início, as testemunhas de Jeová sempre citaram o Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, para dizer que Deus ia arruinar os que arruinam a terra. E em suas publicações, como vocês viram lá, Despertai, falando sobre a questão, né, das florestas, né, que são derrubadas, e muitas vezes, depois quem quiser ler lá na íntegra lá, de forma desnecessária. E você quer algo mais desnecessário do que essa construção aí de Betel em Rama? Porque eles dizem que o cristão aí tem que levar uma vida simples, né? Uma vida sem luxo, né? Não querer ter o paraíso espiritual agora, né? Tentar fazer um paraíso na terra agora. Mas sim esperar pelo paraíso que Deus vai trazer. Mas o que nós vimos é que os projetos envolvendo aí as construções das testemunhas de Jeová é sempre em lugares que parecem um paraíso, né? E cheio de luxo, né? Cheio de luxo. E enquanto isso, muitos irmãos passam necessidade. Então, a questão moral, né, envolvendo isso. Daí só uma questão da declaração de impacto ambiental. Mas eles não mostram qual foi essa declaração. E conforme a leitura que eu fiz lá da Despertai, a questão é uma coisa que não dá para se avaliar. Quantos animais morreram na derrubada dessas árvores, né? Quantos ninhos, né? Quantos passarinhos ali que fazem seus ninhos nas árvores, né? Quantos morreram, né? Ou eles tiveram a preocupação de tirar os bichinhos primeiro, para derrubar aquele monte de árvore, né? E o que será feito dessas árvores? Vão ser descartadas? Com certeza não, vão ser vendidas. E esse dinheiro vai para quem? Para o corpo governante. Esse dinheiro é revertido para os irmãos? Não. Aí você pega lá, conforme vocês viram as fotos, em países da África, que esses irmãos com certeza dão donativos para construções de salões do reino. Você viu as condições dos salões do reino deles? Mas aí o que diz a organização? Mas é que esses lugares aí que são países pobres, né? Às vezes existe uma dificuldade de se encontrar o material necessário para a construção, ou mesmo para se importar material. Mas quando é para se importar prensas rotativas para os betéis, né? Para as gráficas, não há dificuldade. Não há dificuldade. A dificuldade é sanada. E sempre a mesma conversinha. Foi a mão de Jeová quem possibilitou tudo isso. Jeová ajudou. Essa derrubada de árvores em Ramapo, eles dizem que foi a mão de Jeová. Ou seja, Jeová está aprovando derrubada de árvores.
É isso aí, Jeová. Parabéns para o corpo governante. Então, vocês veem o seguinte, aquele texto lá que eu li, que os irmãos eles não passavam a necessidade, Atos, né? 4, do 33 ao 35, eles vendiam para dar donativo para o corpo governante da época, que não existiu. Né? E não existiu corpo governante no primeiro século, isso aí é mentira. Vocês estão sendo enganados. Não existiu. Não há evidência nenhuma disso. E para que foi vendido aqueles irmãos vendiam as suas propriedades? Para ajudar, para um uso comum, para que não houvessem necessitados. E foi que não haviam necessitados porque todos tinham em comum. Qual foi o empreendimento que os irmãos, os apóstolos, lá no primeiro século, fizeram? Quantos betéis eles construíram? Nenhum. Então, se você comparar o corpo governante, que mesmo tivesse, né? Não houve, mas vamos dizer que tivesse existido um corpo governante no primeiro século. Mas de todo jeito, isso destoa totalmente o corpo governante hoje dos apóstolos lá. Eles não se preocuparam com casas, eles não se preocuparam com igrejas, não, porque se reuniam em lares particulares. A preocupação é que os irmãos não tivessem necessidade. Aí você olha um país como aquele lá da África e alguns outros aí que são pobres, que os irmãos são simples, né? E você vê o luxo do corpo governante. Moralmente, o que você acha? Você acha que está certo? Pensa aí. Nós vemos a diferença gritante entre o que faziam os apóstolos e o que fazem hoje o corpo governante. Por exemplo, tem irmãos que deixam de ter família, de casar, ter filhos, para serem pioneiros especiais, para serem missionários. E quando envelhecem, por não ter família, muitos, é isso aí, você pode ver até nas publicações, nas experiências, esses irmãos, eles, por não ter família para cuidar, eles vão parar onde? Em casas de repouso. Essas casas de repouso são cuidadas pelos irmãos? Não. Pelo governo que está às mãos de Satanás. Sendo cuidada por pessoas do mundo. Poderia o corpo governante construir casas de repouso para esses irmãos que tanto serviram a essa seita? Não. Não, porque o governo está aí para isso. Ou você procura um familiar teu, sendo ele testemunho de Jeová ou não, sendo ele perseguidor ou não, opositor, né? Sendo ele apóstata ou não, é o que vai cuidar daquele irmão lá. Porque o corpo governante não cuida. Poderia-se construir hospitais modelo, né? Que não precise do sangue para facilitar a vida dos irmãos? Não, porque não é de interesse. Não é de interesse do corpo governante. Procure assistência do governo. Governo que está na mão de Satanás. Se vira. Daí, o fim está próximo. Irmão, para que você vai construir casa, irmão? Para que você vai reformar? Se o fim está próximo. Mas daí, quando é eles que... Qual a desculpa? Não, mas esses centros de educação vão ser usados lá no milênio para ajudar as pessoas. Como eles sabem disso se eles não têm revelação, como eles dizem, a sentinela de 2017, que eles não são perfeitos, eles podem errar ou dar orientações, eles não têm visões, eles não têm sonhos, não tem nada. Então como eles sabem disso? Como? Que vai ser usado lá no Novo Mundo. Ah, gente, façam-me o favor. Façam-me o favor. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com esse dinheiro? Agora, qual o objetivo desse Betel aí?
para fazer novelinha. Você pode ver, vocês que... Aí tem muitos aí que são novos. Antigamente uma sentinela ela tinha 32 páginas. Caiu para 16. As publicações tinham o que tinham de textos e mais textos, né? Eram a leitura demorada. Hoje em dia tá lá, tudo eles direcionam para um vídeo. E é sobre a Bíblia? Não. É sobre a experiência, a suposta experiência de algum irmão. Por quê? Porque as pessoas não leem mais. As pessoas não procuram mais pesquisar. Então tá fácil de enganar vocês. Antigamente vocês diziam que vocês eram o povo que mais liam, que mais estudavam. E vocês estão se assemelhando às outras religiões aí. Aliás, né, meti um pau nas outras religiões, está fazendo o mesmo. Novelinha bíblica. É vídeo disso, vídeo daquilo. A Adventista faz a mesma coisa. Os presbiterianos fazem a mesma coisa. Aliás, eu ainda vou pôr um outro vídeo aí, mostrando lá um pastor da Adventista usando o Provérbios 4,18 para dizer que a luz que clareia mais e mais. Que eles erram nos entendimentos exatos, também colocam a mesma coisa, que é a luz que clareia mais e mais. Distorcendo o texto bíblico. Entendeu? Agora, poderiam ajudar? Não. Daí, agora eu vou citar uma coisa. Então, eu estava falando do vídeo, né? Esses vídeos, é porque você não lê mais. Vocês não procuram pesquisar mais. Então tá fácil. Vamos continuar controlando a mente desses caras por meio de áudio e vídeo. Não pesquisam mesmo. Agora, em relação a essa rama, pô, esse aí falam da Universal, não gostam da Universal não, porque eles também enganam as pessoas. Mas uma coisa que eles fizeram, a Fazenda Nova Canaã, eles fizeram uma fazenda no meio do nada, num lugar que dizia-se que se tentasse plantar alguma coisa, não ia nascer nada. Eles furaram lá, fizeram poços artesianos e conseguiram. E tem um projeto lá para ajudar as crianças da região. Independente do que eles fazem lá, mas por que é o Testemunho de Jeová? Por que eles não compraram um terreno? Apesar de que eu acho que é um projeto que não tinha necessidade, mas por que não compraram um terreno, ele limpo, construísse lá o Betel e plantasse, fosse exemplo, plantasse plantas, árvores, né? Com o tempo ia crescer. Daí nessa declaração de impacto eles dizem assim, não, mas depois vai ser novas mudas, vão ser plantadas. Meu, o problema não é esse, é o impacto que já teve. Animais que morreram, foram desalojados, plantas que poderiam ser utilizadas não vai ser mais. Tudo por quê? Por nada. Sendo que poderia estar ajudando de uma forma melhor? Não ajuda. Porque não Jesus, ele veio à Terra, foi para pregar. Mentira, não foi só para pregar, não. Porque Jesus, ele tinha dó das pessoas, ele alimentava as pessoas. Independente se as pessoas iam ouvi-lo ou não. Se iam voltar para ouvir a pregação dele ou não. Quando os discípulos disseram que eles estavam lá no monte lá, que era para dispensar o povo lá, Jesus falou, mas eles estão com fome, vão desfalecer no meio do caminho. Jesus teve essa preocupação, vocês não têm. O corpo governante não tem. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês não podem doar para uma entidade. Mas por quê? Quem vai resolver as coisas só quando chegar o novo mundo. Quer dizer que então se dane os outros. Tudo vocês fazem conforme o corpo governante diz. Pula. Se joga no buraco. Vamos lá. Ninguém para pensar. O corpo governante é igual a isso aqui, ó. Olha o que diz aqui Romanos 2, 21. Coisa gosto de parafrasear, é só a parte A, tá? Do texto. Pois, então, tu que tanto ensinas aos outros, por que não educas a ti mesmo? Esse corpo governante aí, eles ficam dizendo que deve ou não deve ser feito, da maneira que se deve ou não pensar, mas eles agem de outra maneira, assim como os fariseus. Os fariseus, Jesus falou, né? Eles falam o certo, mas fazem o errado. E pior que esses caras estão pior que os fariseus, que até o que eles falam está errado também. Mas é isso aí. Eu quero que vocês analisem o que vocês fazem com seus donativos. Vocês poderiam estar ajudando pessoas
Por ele estar fazendo algo de bom para as pessoas, porque não é só pregar o evangelho, não. Como que você prega para uma pessoa que está com fome? Então, pensem nisso, a questão moral envolvida nisso aí, em tudo que o corpo governante está fazendo. Fala para a pessoa afrouxar o cinto, porque o tempo é curto, porque o tempo é reduzido, porque o Armagedon está vindo aí, e construindo sem necessidade, gastando dinheiro de pessoas aí, que eles poderiam estar aliviando a fome das pessoas na África. E dá, hein? Pelo tanto de donativo que pega, dá. Infelizmente não querem fazer. E vocês estão indo também na mesma onda. E vocês vão ser cobrados. Porque vocês sabem a verdade. Um abraço para vocês aí, até o próximo vídeo. E reflitam sobre isso.